Namaskar, Namastê, uma linda noite a todos. Espero que todos estejam bem. E hoje, né, como de costume, nas nossas sextas-feiras, às 19h30, a nossa live sobre o yoga, né? Conversando aí um pouquinho com vocês, batendo um papo sobre assuntos que envolvem o yoga, certo? E hoje, em especial, temos uma convidada, nossa instrutora Márcia, que irá falar sobre os benefícios do yoga. Então, espero você junto com a gente aqui. Vamos aguardar a Márcia entrar para nós começarmos a nossa live. Esperar a Márcia entrar, esperar ir entrando. Aos pouquinhos vão entrando. Esperar a Márcia entrar. Boa noite, namastê. Deixa eu te convidar aqui, Márcia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, espero que todos estejam muito bem, né? Nessa linda noite de sexta-feira, hoje nossa live, vamos falar um pouco dos benefícios do yoga, né? E eu trouxe uma convidada muito especial, a nossa instrutora de yoga, a Márcia. A Márcia, que é instrutora na casa, hoje vai estar batendo um papo com a gente, vai conversar um pouco com nós, né? E nós vamos falar juntas. Ela vai falar sobre os benefícios do yoga. E eu convidei a Márcia para falar um pouquinho desses benefícios para nós. Deixa eu colocá-la aqui na nossa live. Namastê. Namastê. Tá bem o áudio? Tá tudo certo? Eu estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Eu também tô te ouvindo bem. Tá tudo certo. É, Tá na, tudo na bem? verdade, o teu áudio está cortando um pouco agora. Às vezes pode ser a internet. Aham. Uhum. Então, temos aí algumas visualizações, né? Algumas pessoas entrando. O Instagram ele vai mostrando quando estamos ao vivo. Então, esperar um minutinho aí para a gente começar a nossa live. E hoje vamos falar sobre os benefícios do yoga, né? A convidada que eu trouxe aqui para a gente estar falando um pouco sobre esse assunto é uma de nossas instrutoras da Casa de Yoga Sandrananda, a Márcia, né? Então, a Márcia que vai falar um pouquinho, abordar sobre esse assunto. E para quem não me conhece, eu também sou instrutora na casa e meu nome é Jéssica, né? Gratidão em estar aqui, compartilhando esse conhecimento com vocês. Então já podemos começar, né, Márcia? Eu acho que tu te apresenta, fala um pouquinho e aí a gente já vai trocando as nossas ideias, as nossas informações e eu vou te fazendo algumas perguntas. Ok. Então, namastê, boa noite a todos. Como a Jéssica falou, eu me chamo Márcia, sou instrutora na Casa de Yoga Sandrananda. E assim, estou nesse caminho do yoga, nessa busca. É, Nada do que eu vou estar falando aqui é coisa que eu inventei, né? São coisas que a gente vai aprendendo através de livros, de professores, na própria formação que eu tive para instrutor de yoga. É, então, assim, e também muita coisa já é provada hoje cientificamente, a questão dos benefícios do yoga, né? Mas eu quero deixar claro que eu também estou nessa busca diária de conhecimento, de evoluir. Estou aprendendo, com certeza, cada dia um pouquinho mais, porque é um caminho bastante longo. É diário, né, Márcia? A gente vai
a vida toda aprendendo yoga, né? O dia a dia, né? Isso Então, mesmo. vamos falar um pouquinho, então, hoje, né? O nosso tema, os benefícios do yoga, né? O que que o yoga tem aí de benefício para trazer para nós, né? O que que é o yoga? O yoga é meditação ou não é meditação, né? Algumas perguntas que eu vou trazendo, que são dúvidas de muitas pessoas, né? Que é comum quem não está aí tendo uma prática, né? Quem não tem esse contato, mas tem essas curiosidades. Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: para que serve o yoga, né? Por que fazer yoga? Para que ele serve para nós na nossa vida? Bom, eu acho assim que uma das primeiras lições, né, do yoga é que ele nos ensina a trabalhar o desapego. E o yoga é um caminho para a libertação. Então, quando nós praticamos o yoga, o que que se espera, né? Além, claro, de muitas outras coisas, mas espera que a gente abra o nosso coração. O yoga serve para a gente livrar de pensamentos negativos. A prática, ela estimula uma fé, mas uma fé sem religiosidade, né? Deixando claro que yoga não é religião. Ela também serve para estimular o nosso amor a Deus e ao próximo. E estimula também o nosso senso de dever e de responsabilidade. Eu vou ter que tirar minha gata daqui só um pouquinho. Sei. Amor. Também tem duas gatinhas aqui bem sapecas aqui em casa. Eu tive que fechar a porta. Dá pena, porque ela fica miando, arranhando a porta. Mas... desculpa, mas enfim, quem tem gato em casa sabe que... Tenho. Então, assim, aí assim, tô falando um pouco na minha interpretação também, né? O que que o yoga serve? Eu vejo que assim, o yoga, ele serve também para mim, né? Eu como indivíduo, né? No caso eu, Márcia, eu encontre aquele sujeito, aquele eu que está por trás dessa identificação que eu faço com essa pessoa de matéria, né? Então, entre muitas outras coisas, né, benefícios, e eu acho que o yoga serve para isso, para a gente buscar realmente quem nós somos, né? E de encontro com aquilo que é a nossa essência real, a nossa verdadeira essência mesmo. Bem lindo, né? E bem interessante, porque chega uma fase da nossa vida que a gente se pergunta quem sou eu, né? Então, olha que lindo, que rico o yoga ele traz essa oportunidade na nossa vida de nós estarmos nos conhecendo. Né? Então, vamos aí numa sequência de perguntas. E quem pode praticar yoga, né? Quem que pode fazer yoga? Muitas vezes eu vejo alguns comentários assim: não, mas eu não posso fazer yoga, não tenho essa capacidade, né? Eu não tenho essa elasticidade. Muitas pessoas falam isso, eu acho bem engraçado. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? De quem pode estar praticando yoga realmente. Então, eu acho assim que mais fácil de falar quem não pode, né? Porque, na verdade, poder todo mundo pode, né? Eu acho assim, quem não pode fazer yoga, né? Vamos colocar dessa maneira assim. Uma pessoa que está satisfeita com a vida dela, né? Ah, para mim tá tudo bem, eu tenho meus problemas, mas e daí? Enfim, vamos deixar do jeito que tá. Uma pessoa que não quer mexer, porque assim, o que que acontece o yoga? Ele, com a prática de yoga, ela começa a mostrar realmente quem nós somos, certo? E aí a gente começa a perceber que nós não somos perfeitos, né? Que nós temos uma série de defeitos que normalmente a gente gosta de esconder, inclusive, ver os defeitos dos outros e apontar, enfim. E o yoga,
ele faz a gente ter essa consciência. Então, se você não quer mexer com isso, então talvez não seja legal você fazer yoga, porque isso vai acabar acontecendo com você. Pessoas que acham que fazer yoga é só ir lá e ficar sentado com a perna cruzada, fazendo né? Igual às vezes eu vejo, falar, vamos fazer yoga, tá? Não. Yoga não é só isso, né? Não, não é isso. Então, assim, se você realmente acredita que yoga é isso, então yoga não é para você. Mas se você não pensa assim, então yoga é para você. Pessoas que acham que yoga é contorcionismo, que vai lá, que vai colocar a perna atrás do pescoço, que vai ficar de pendurado, que pensa que yoga é isso somente, só essas posturas físicas mirabolantes que a gente vê aí na internet, né? Algumas posturas que às vezes a gente olha assim e fala, não, nem parece que é yoga de verdade, né? Então, assim, pessoas que querem somente isso, ou que acreditam que seja isso, então eu diria que o yoga também não serve para você, porque o yoga é muito mais do que isso. Quem acha que yoga é religião, que acredita piamente que yoga é religião, então também eu acho que não seria, né, não seria para você, no caso. Mas tirando isso, não existe uma limitação, falar, quem pode, todo mundo pode, só querer. Inclusive uma pessoa que está acamada, ela pode fazer yoga, porque o yoga tem várias linhas, né? Várias possibilidades de você praticar o yoga. Né? As posturas, elas são os asanas, é uma pequena parte do yoga. Então, quem tem vontade, eu diria que todas as pessoas podem fazer yoga. Uhum. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão buscando esse conhecimento pessoal, né, individual e único que somos. Então, né, é aconselhável sim que faça yoga, porque vai acabar descobrindo ali esse lado bem pessoal, né? Então, eu acredito que por mais que a pessoa ela possa vir até ter um preconceito, achar que o yoga é uma religião ou não, enfim, mas no fundo ela quer descobrir quem ela é, né? E realmente tá observando esses defeitos, né? Tá observando essas qualidades, porque às vezes também temos qualidades e não conseguimos enxergar. E o yoga traz essa visão para nós, né? Isso com certeza. A gente começa a reconhecer o que há de bom na gente também, né? Que até então, às vezes, a gente nega isso, né? Por vergonha, né, uma baixa autoestima. E aí o yoga vai mostrando para a gente que a gente tem esse direito, sim, de ter qualidades, que isso é legal. Sim. No yoga, existem, como que a gente pode chamar de estilos, né, de yoga? E até essa pergunta, ela é mais direta para ti, porque a tua formação é Hatha Yoga, né? Uhum. Então, o que é Hatha Yoga, né? Porque as pessoas falam, tem modalidades, como que é? O que é o Hatha Yoga? Então, na verdade, essas modalidades de yoga que existe hoje, assim, que são feitas, tipo Ashtanga Yoga, enfim, todas elas vêm do Hatha Yoga, né? Bem lá na raiz, os primeiros ensinamentos, eles vêm do Hatha Yoga, né? Então, isso depois foram alguns praticantes, mestres que aprenderam e foram desenvolvendo técnicas até para atender os diferentes tipos de pessoa, né? Porque como o yoga, principalmente aqui no Ocidente, ele chegou de uma maneira muito física, né? Tanto é que hoje você fala yoga, as pessoas logo remetem o yoga para o yoga asana, né? Que é a postura do asana. Não pensa no yoga, na verdade, porque a maioria não conhece, não sabe o que é realmente o yoga. Então, essas modalidades, elas foram desenvolvidas para atender determinados perfis, né, de pessoas. Eu me identifico mais, eu consigo me concentrar mais, eu me livro dos pensamentos numa prática mais power, né, vamos dizer assim, mais puxada, mais sem parada. Ótimo, então eu vou buscar esse tipo de yoga. Uma pessoa se identifica mais
com yoga mais suave, mais lento, uma prática mais demorada, mais introspectiva. Então, busca esse outro tipo de yoga. Então, seria para atender isso. O Hatha Yoga, Hatha, né? A palavra Hatha, ela quer dizer força. Quando nós desmembramos essa palavra, ela tem significado de sol e lua. Então, Ra é sol e Tá, lua. Então, ele é a junção dessas, ele está se referindo a essas duas polaridades, né? Que a gente sabe, sol é calor, é a energia que muitos remetem, né? A energia masculina, e a lua, a energia feminina, o lado mais introspectivo. Então, quando a gente equilibra essas duas polaridades, esse equilíbrio ela traz saúde para o corpo físico e ela também ajuda no auxílio a essa busca por essa prática espiritual, por exemplo. Né? Então, seria assim, nesse sentido. Então, o Hatha Yoga, ele purifica, limpa e purifica os bloqueios que são causados pela nossa mente, porque nossa mente produz todos esses problemas que a gente acaba tendo, eles são criados pela nossa própria mente, né? Então, o Hatha Yoga, ele ajuda a limpar isso, a dar tipo uma varrida nesses nós, nesses impedimentos. Porque assim, o yoga, ele tem várias ramificações também, né? Várias divisões. Mas no final das contas, o objetivo é tudo o mesmo, que é você realizar essa união com o infinito. E o Hatha Yoga, especificamente, ele diz respeito ao bem-estar físico. Que, por sua vez, também tem várias divisões, porque no próprio Hatha Yoga, né, a gente tem divisões também, que devem ser seguidas, não necessariamente na mesma... agora eu vou fazer isso, daí depois eu vou para o segundo módulo. Não é assim. A gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né, mas ele é dividido por partes. Então, no Hatha Yoga, ele tem os asanas, que são as posturas psicofísicas, que a gente chama, que são aquela que as pessoas conhecem. Os pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Os kriyas, que são técnicas de purificação, de limpeza. Nidras, né, que é o relaxamento, que até a gente teve uma live, né, no dia 21 com uma pessoa maravilhosa, né, a Gangandhara, sobre o Yoga Nidra, que é essa técnica de relaxamento que traz muitos benefícios. E os bandhas, que é um controle muscular, que também a gente teve uma live, né, com o Josias falando sobre bandhas. E mudras, que são gestos reflexológicos. Tipo, quando a gente faz, por exemplo, durante um Om, esse símbolo, que é esse mudra, é um mudra, né? Ele tem um significado. Quando a gente faz assim com as mãos, também é um mudra, né? Então, isso tudo faz parte do Hatha Yoga. E também a dieta moderada, né, uma alimentação saudável, bem equilibrada, e a meditação. Então, essas seriam as partes que integram o processo do Hatha Yoga. Então, para você falar, não, eu sou um praticante de yoga, onde eu me dedico ao Hatha Yoga, essas são as partes que você vai ter que estar incorporando no seu dia a dia, na sua vida, para que você realmente possa estar evoluindo de alguma maneira. Claro que cada pessoa tem o seu tempo para tudo, né? Então, a gente começa normalmente pela parte do asana, que é o que nos chama mais. Então, a gente começa com asana, os pranayamas, e aí uma coisa vai puxando a outra. E quando a gente vê, a gente está incorporando isso tudo no nosso dia a dia, devagarinho, sem cobrança, né, com muito respeito, pelo nosso próprio tempo, né, que cada um tem, né, nessa evolução.
e, enfim. Então, assim, bem resumidamente, né, seria mais ou menos isso o Hatha Yoga. E é bem interessante falar disso, porque já mostrou que é o yoga, né? Porque no yoga não é só os asanas, como tu falou, tem essa questão aí do pranayama, dos kriyas, né? Que são essas purificações. E quem vai praticando yoga na sala de aula, que é ali os asanas, a pessoa ela vai percebendo através do próprio instrutor, né? Porque geralmente o instrutor ele já incorporou esse mundo todo aí. Pelo menos uma parte, está tentando, está evoluindo também, né? Então o aluno ele vai te questionando e ele vai buscando junto. Isso que é legal, né, Márcia? Eu vejo Sim. também pelos meus alunos, tu também deve perceber pelos teus, essa curiosidade e essa vontade de que, porque o benefício do asana é tão grande, né? Imagina então tu ter essa amplitude, agarrar todos Sim. um pouquinho de cada coisinha, né? Então é bem interessante aí esse ponto ressaltado para as pessoas entenderem um pouquinho dessas ramificações que vai ligando aí o Hatha Yoga, né? Isso mesmo. Tem uma pergunta bem legal, que eu adoro essa pergunta quando fazem, né? Yoga é meditação, né? Eu queria fazer uma aula de meditação. Quanto tempo é, né? Qual o valor? Não, mas peraí, você quer uma aula de meditação ou uma aula de yoga, né? Você me pergunta muito isso, que no caso a pessoa está procurando uma aula de yoga, uma aula de asanas, de posturas, mas ela faz a pergunta, eu queria fazer meditação, né? Uhum. Então, yoga é meditação? Você fica só sentado meditando? Isso é yoga? Que eu Não, acho que não. foi um pouco respondido, né? Mas só porque Sim. o yoga com a meditação ali, essas duas palavras, as pessoas confundem muito. Na verdade, a meditação, ela faz parte, né? Ela está integrada no yoga, mas o yoga não é meditação só. Meditação é o que nós buscamos, o caminho, a meta, mas tem todas essas outras partes que a gente precisa estar colocando junto para que a gente possa realmente fazer, né, estar fazendo yoga, né? Então, se falar assim, yoga é meditação, meio complicado dizer, porque não deixa, não é que não mas Uhum. também não é só isso, né? E o yoga, na verdade, ele vai te levar, né? Vai te ajudar para meditar, né? Então é Isso isso mesmo. que é o bacana aí. E quais os benefícios deixa eu olhar aqui, quais os benefícios o yoga pode trazer para a nossa saúde? Quais são esses benefícios, né? O nosso tema de hoje, benefícios do yoga, né? Falamos um pouquinho o que é o yoga, falamos um pouquinho das ramificações do yoga, né? E quais os benefícios tudo isso traz para a nossa saúde? Tem benefício, não tem? Como que funciona? Na verdade, ele tem muitos benefícios, né? Assim, são incontáveis, o número de benefícios, né? Eu vou estar falando alguma coisinha só, porque, né, não entrando muito aprofundado, nem cientificamente, até porque eu não tenho, assim, né, um conhecimento tão grande, né, para aprofundar no assunto, mas, assim, o yoga, ele ajuda a remover as principais causas, né, que iriam causar as doenças, né, as moléstias. Por exemplo, várias doenças são causadas por uma oxigenação insuficiente. Ao praticar o yoga, você está trazendo mais oxigenação. Então, você estaria evitando futuros problemas. Uma alimentação inadequada, por exemplo. Se você realmente pratica yoga e você busca estar integrado nessa vida de yoga, você vai começar a reparar na tua alimentação, cuidar mais dela e, consequentemente, isso vai fazer bem para a sua saúde, né? A gente sabe de vários problemas de saúde que são causados pela má alimentação. Existe muito problema que são causados por causa do acúmulo de, como que eu vou dizer assim, restos orgânicos, né? A má eliminação. Por exemplo, quem sofre de prisão de ventre, então ele acaba causando uma série de problemas, né? Inclusive pode ocasionar até problemas mentais,
né? Até que, eu acho legal, né? Quando até a Sandra fala, às vezes, no yoga no parque, se você não vai no banheiro, você fica enfesada, né? Então, assim, é, isso tudo, a prática do yoga vai ajudar você a estar trabalhando esses processos. No yoga nós temos as respirações, né? O que é assim o foco durante a prática da respiração. Então, quando nós trabalhamos a respiração rítmica, a concentração, o relaxamento, que faz parte, né, do processo de yoga, da aula de yoga, né? Você pode tanto fazer um yoga nidra completo, como só o relaxamento, que já vai estar ajudando. Isso tudo, ele ajuda a regularizar as funções metabólicas, né? Então, tudo isso é benefício. Por exemplo, quem tem problemas respiratórios, como asma, bronquite, ele vai trazer muitos benefícios, inclusive eu já li assim de relatos, inclusive de pessoas se curarem, né, de problemas respiratórios, de uma doença séria com a prática regular. Claro que, vou fazer uma vez, lá de vez em quando. Aí não funciona, né? Quando a pessoa integra realmente essa prática no seu dia a dia, com bastante responsabilidade, ele pode realmente curar algumas doenças. Ele vai prevenir dores nas articulações, pode ajudar, né, a diminuir as dores causadas por quem tem artrite, artrose, podendo até inclusive evitar, né, se você não tem, uma pessoa jovem ainda e pratica sempre, há uma chance muito grande de você não desenvolver esse tipo de enfermidade pela prática constante dessa soltura nas articulações. Problemas na coluna, por exemplo, ela ajuda muito quem tem escoliose, pequenos desvios. Eu, inclusive, sou um exemplo que eu, antes de começar a prática de yoga, eu tinha um desvio na minha coluna, o qual foi corrigido com a, a rotina, né, de asanas. Os exercícios de asana, assim, por exemplo, que nem nós temos o Surya Namaskara, né, que é uma sequência vinyasa, ele ajuda a aumentar a drenagem linfática. E com isso, aumenta a nossa imunidade, porque é nos linfócitos, né, na linfa, aquele liquidozinho que a gente tem logo né, debaixo da pele ali, quando separa o sangue, que é onde estão os nossos leucócitos, nossas células de defesa. Então, ela estimula essa drenagem dessa linfa, que vai trazer saúde e benefício. A prática ajuda a diminuir a concentração de açúcar no sangue, então, assim, ele é muito bom para prevenir, ou até mesmo para quem é diabético, está fazendo a prática de yoga. Ele ajuda a aumentar a frequência cardíaca, né? E daí, com isso, pode evitar problemas de coração. Se tem pressão baixa, ele ajuda a regularizar essa pressão baixa. Eu tenho pressão alta, então não posso fazer yoga. Pode sim, né? Com todo cuidado, né? Por isso que sempre tem que ser falado com um instrutor, porque daí tem exercícios que não pode fazer, mas como a gente fala, o yoga não é só o asana, são várias coisas, né? Então, pode sim. A ansiedade assim, né, diminui muito, porque se não a prática do asana em si, mas os exercícios respiratórios ajudam muito a trabalhar a ansiedade, então ela vai diminuir. Ele aumenta a autoestima, né? Então, consequentemente, dependendo da pessoa, por exemplo, uma pessoa né, mais gordinha, né? Vamos falar bem português claro, né? E às vezes ela acaba tendo baixo autoestima, né? Com o yoga, melhora essa autoestima. E, de repente, isso pode, inclusive, ajudá-la até a emagrecer, porque ela vai enxergar que na verdade, aquilo não é um defeito, não tá nada de errado, tá tudo certo,
né? A gente tem que se respeitar e se amar de qualquer jeito. Então, o yoga ele vai trazer essa autoestima de volta para a pessoa. Uma mulher, né? Falando agora em mulher, né? Dias de, por exemplo, uma mulher que tem cólicas, bastante cólicas menstruais, ela vai ajudar. Tem vários asanas que podem ser feitos para que ajude a diminuir, por exemplo, um fluxo menstrual muito intenso. Mulheres que têm um fluxo que não é regular, também a prática do yoga, da meditação, vai ajudar. Fala-se, né, hoje já, inclusive, tem estudos que falam que para quem sofre de... Ai, me fugiu o nome, aquela doença que dói o corpo todo, que hoje em dia tem bastante pessoas que têm fibromialgia, né? Que fala que a meditação é uma prática assim, muito poderosa que ajuda muito a pessoa a suportar, a passar por esse processo, esses dias de dores. Enfim, diminui o estresse, né? Então, diminuindo o estresse, a gente sabe que o estresse é causador de várias doenças. Então, se você diminui o estresse, automaticamente você está prevenindo de que venha a ter algum problema de saúde. Ele ajuda no trato digestório, né? Já falei antes, né? Então, por exemplo, se pessoas que têm dificuldade de digestão, dores, né, estomacais, ou, enfim, a prática, alguns asanas, mas próprios exercícios respiratórios, e ao você integrar uma alimentação saudável, a meditação, tudo isso vai estar ajudando. Ele aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Então, consequentemente, quem pratica yoga dorme melhor, né? Inclusive, tem alguns pranayamas que são ótimos para serem feitos um pouquinho antes de ir dormir, né? Que ele vai ajudar a ativar esse sono. Ele ajuda também na produção de serotonina, que é o hormônio que está relacionado ao humor, né? Então, assim, ele está ligado nas funções de cognição. Então, ali teria, inclusive, a falta deles, desses hormônios, eles estão ligados à depressão. Eu estou falando, assim, mais ou menos o que eu li hoje, vi, porque não é um assunto que eu realmente domino, tá? Então, assim, de repente, né, eu não quero falar besteira, mas eu sei que a prática de yoga, ele vai estar ajudando, inclusive, eu conheço pessoas que melhoraram muito da depressão com a prática de yoga, né? Então, ele realmente vai estar ajudando. Ele aumenta a nossa capacidade mental. Ele ajuda a nos manter no momento presente. Então, de parar com aqueles pensamentos aleatórios que ficam vindo o tempo todo, aquelas historinhas, né? Eu falo sempre que uma das coisas, assim, uma das primeiras coisas que o yoga me ajudou foi justamente isso. Parar de ficar inventando histórias, sabe? Dando tanta trela para os pensamentos que criava a história inteira, com início, meio e fim, sabe? Coisas que nunca vinham acontecer. Então, assim, o yoga te traz mais no momento presente. Você tá, eu estou aqui agora, eu estou, sei lá, estou lavando uma louça. Eu realmente estou lavando a louça. Eu estou vendo, sentindo cada movimento que eu estou fazendo, estar ali 100% no que você está fazendo. E sem contar que ele ajuda, ele melhora a nossa a postura, né? A sua postura como, né, pessoa, a questão da coluna ali, alinhamento, flexibilidade, que consequentemente acaba vindo, né? Você não precisa ter elasticidade para fazer yoga. Você faz o yoga e vai adquirindo essa elasticidade, né? Sem cobrança. E ele também dá força muscular, né? Cria tônus muscular. E eu acho assim que o melhor, né? O melhor de todos, o yoga nos deixa feliz, né? Ele traz felicidade. Então,
pessoa feliz, né? Quem estimula a glândula timo e aí não entra tristeza, não entra... Não Não dá entra... tempo de doença, né, Márcia? É, Nossa, a gente ficou aqui de toda a live, né, das outras perguntas, nessa pergunta a gente falou muito tempo dos benefícios, que foram alguns, né? Não tem como falar todos os benefícios do yoga. Quem vai praticando, quem é praticante, sente, né? A gente não precisa nem dizer, nem falar aqui, mas é realmente para aquelas pessoas que têm curiosidade de entender e tá sabendo um pouco mais. E pegando um gancho aí dessa pergunta, né? Pessoas ansiosas podem fazer yoga? devem fazer yoga, né? Pessoas ansiosas, eu acho assim que com certeza devem fazer yoga. Uhum. Muitas pessoas perguntam, né? Não, mas eu sou muito ansioso, eu não tenho como fazer yoga. Para mim vai ser muito difícil, porque eu sou muito ansioso. Realmente, quem sofre de ansiedade deve fazer yoga. Essa é a resposta mais correta, né? Às vezes eu ouço assim, né? Pessoas falam comigo, mas é que eu acho que para mim é melhor luta, porque eu preciso extravasar aquilo que eu tô sentindo. Então, o yoga, eu diria assim, comece a fazer a prática que você vai ver que na verdade não é assim tão, né? Tão paradinho, não, né? Inclusive, Ainda mais quem faz com a Márcia, hein, é, gente? Eu já tô contando, vai bem preparado, porque ela dá uma judiadinha. Não, não, mas é nada do que, né, nada do que a gente, né, as pessoas não sejam capazes de fazer, né, elas... Com certeza. Mais uma pergunta aí, né? Pode-se fazer yoga com o estômago cheio? Olha, eu diria assim que não é muito aconselhável, né, porque ele pode ocasionar desconforto, né, como qualquer atividade física, se você vai fazê-la com o estômago cheio, não é legal, né, ele acaba tirando bastante da tua energia, porque o teu corpo tá ali ocupado, para, né, dando a energia dele para, né, para absorção dos nutrientes desse alimento e tudo mais. Então, você está com um pouco menos de energia para dispor para a prática. Então, não é aconselhável. Até, inclusive, tem algumas posturas, né, que não podem ser feitas com o estômago cheio. O ideal é assim, de manhã, o ideal mesmo seria totalmente jejum, né? Ou então com no mínimo, umas 3 horas de uma refeição completa, ou 4 horas, ou 2 horas de uma refeição bem leve, né? Bem, só alguma coisinha. Esse seria o ideal para praticar, fazer a prática de asanas, né? De pranayamas. Mas você pode, de repente, eu pode fazer um yoga nidra, um relaxamento, porque aí às vezes a pessoa precisa conciliar os horários, né? A gente vive numa época. Eu digo isso assim porque quando eu fiz um tratamento e o yoga nidra fazia parte do meu tratamento, né? E o horário que eu conseguia conciliar o yoga nidra na época era logo após o almoço. Então eu almoçava e na sequência eu emendava o yoga nidra, né? Então, para mim não teve problema, assim, foi até bom. No início eu dormia, né? Depois eu aprendi que não, De que não estômago dormia. cheio, fala delícia. Mas, né? De preferência, nos asanas, as posturas, a gente não deve estar com o estômago cheio. Como a Márcia falou aí, respondendo mais uma pergunta para nós, né? São dúvidas que parecem ser óbvias, mas muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas perguntam isso para a gente quase diariamente. Vamos para mais uma pergunta. O yoga só trabalha o nosso corpo físico? O yoga em si, né, essas práticas todas que a gente já comentou aqui sobre as ramificações do Hatha Yoga, ele só trabalha o nosso corpo físico? Não, não. Na verdade, ele trabalha nossos corpos sutis, né? Que daí eu não vou entrar assim em detalhes, porque daí é o papo para uma, né? Mas quando a gente faz exercícios, por exemplo, a gente faz o asana em si ali só. Quando a gente está fazendo qualquer movimento, nós estamos trabalhando nosso corpo físico, né? Esse de matéria.
Mas quando a gente trabalha, por exemplo, exercícios respiratórios, nós estamos trabalhando com prana, que é uma energia mais sutil. E aí, isso ele está ligado ao nosso corpo prânico, que daí, né, teria o nome de Prana Maya Kosha. Quando nós temos, né, vamos aprendendo a ter consciência dos nossos padrões mentais, dos nossos pensamentos, e ao praticarmos o yoga, de alguma maneira a gente vai limpando esses padrões, né? Que nem eu falei antes, que a gente tem todas essas obstruções, né, causadas pela nossa mente. Então, a gente vai limpando isso, a gente vai aprendendo a ter mais aceitação, vai aprendendo a se entregar, né? Tanto é que tem asanas, por exemplo, que a gente fala, é uma postura de entrega, que você consegue fazer quando você realmente se sente que você realmente está se entregando. Quando nós vamos colocando em prática as condutas morais e éticas, né, que daí também faz parte do yoga, que entra dentro de yamas e niyamas, né? Tudo isso ele está trabalhando no nosso corpo mental, que é o nosso corpo chamado de Mano Maya Kosha. Né? Então, tá ligado a nós, mas na verdade é um outro nível de corpo, né? Que a gente não consegue visualizar, mas enfim. E através da meditação, a gente vai atingindo os outros corpos sutis. Então, seria mais ou menos isso. Então, respondendo a pergunta, o yoga não trabalha só o corpo físico, ele trabalha todos os nossos outros corpos. Bem interessante, né? Porque o yoga, ele tem esses mistérios, eu digo assim, eu brinco que são mistérios, né? Que a gente vai descobrindo no yoga e vai amando, né? Se conectando com isso, porque é uma realidade que quando estamos praticando é uma realidade de todos, fica mais próximo de mim, né? Então eu vou sentindo essas diferenças. Estamos quase aí no fim da nossa live, quase 1 hora de live. É sempre uma gratidão estar aqui, né? Trazer uma instrutora para falar sobre os benefícios do yoga. Foi uma ideia que eu estou muito grata de estar aqui contigo, Márcia. Muito bom, muito obrigada, tá? Ainda temos mais 2 perguntas aí para finalizar e abrir algumas perguntas também. Uma pessoa obesa, né? Obesidade é acima do peso, né? Acima do normal. Estou um pouquinho mais gordinha, que não é o meu caso, né? Que eu tô até um pouquinho, eu acho que é abaixo do peso. Brincadeira. Sou uma pessoa obesa, acima do meu peso. Eu consigo praticar yoga? Com certeza. Se você não é uma pessoa que se enquadra naquelas primeiras lá que eu falei que não pode, não tem por que não fazer yoga, né? A obesidade não é limitação para nada. Como eu disse, o que pode estar te limitando é a tua mente, né? Você está criando histórias de que você não pode, e aí a pessoa começa a criar desculpas, né? Coloca a culpa, inclusive, na obesidade. Inclusive, existe pessoa que às vezes são obesas, e não só obesidade, outras doenças, que elas fica cômodo para elas manter essa doença, né? Que no caso a obesidade não é doença, né? Mas assim, porque aí eu uso ela como um amuleto para não fazer, para estar sempre naquilo. Então, se isso não se enquadra na pessoa, eu sou obesa, eu quero fazer yoga. Ótimo, inclusive eu já vi algumas imagens, acho que se não me engano é uma americana que está colocando algumas imagens que ela é obesa e ela fazendo as práticas de yoga. Então, assim, aí dá para a gente ver que isso não é empecilho, né? Então, uma pessoa obesa pode, com certeza, sim, fazer yoga. E legal que tu comentou isso, é porque uma pessoa obesa pode fazer até uma postura que eu não tenho a capacidade de fazer, né? Mesmo sendo Isso. magra. E aí a gente já entra até em outros detalhes, como constituição e, claro, a prática, né? Quem pratica mais desenvolve mais rápido. Então, né, a nossa última pergunta, e é uma pergunta bem legal, assim, que muitas pessoas querem fazer yoga, né? Estão com vontade, mas o que é preciso para praticar yoga, né? O que essa pessoa que nunca fez yoga, eu quero ir fazer uma aula experimental, quero ir conhecer o tal do yoga. O que eu preciso
preciso para praticar o yoga? Olha, na verdade, eu acho que o que precisa para praticar é só vontade de ir até o local Uhum. e, enfim, entrar e fazer. Porque, assim, não diria que você precisa de nada, né? Eu dizer, você precisa ter um tapetinho. Não, nem isso não precisa, né? Porque Uhum. isso não é empecilho. Então, assim, a única coisa que você precisa para fazer é estar preparado, né? Você querer, é a tua força de vontade. Então, eu quero fazer yoga, eu senti que é isso que eu quero, me bateu no coração, porque às vezes a pessoa tem aquela vontade, ela fica protelando, vai levando, e aí quando começa a falar assim, faz anos que eu queria fazer, mas Uhum. né? E aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, a gente arruma essas desculpas, isso é normal, né, de nós. Mas então, assim, você tem vontade, é a única coisa que você precisa. Precisa de mais nada. Uhum. Muito bem. Chegamos, né, ao fim da nossa live. Gratidão a Márcia pela sua disponibilidade, né, sua vontade de estar aqui, passando o seu Gratidão. conhecimento. E vamos deixar abertas as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa, né? Então, hoje o nosso tema foi os benefícios do yoga, né, que são inúmeros, não tem como citar todos aqui, mas eu acredito que muitas dúvidas aí foram, muitas perguntas foram respondidas. E se alguém tiver alguma questão aí para colocar para a gente, né? Porque estamos chegando ao nosso finzinho da nossa live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém falou alguma coisa. Acredito que não, tudo certo. Então tá, Márcia, muito obrigada, né? Gratidão, uma boa noite para você, para sua família, né? Até uma próxima live, que nós possamos sempre estar juntas, podendo trazer aqui, né? Em nome da Sandra Nanda, te agradeço e até uma próxima e até breve. É, eu que agradeço muito, né, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho, né, assim, né, bem humildemente falando, né, que eu estou realmente num processo de busca, de aprender, né, então, de repente, né, às vezes a gente acaba falando, porque não, na verdade eu não sei nada, né, a gente Uhum. está em busca de aprender e de crescer. Então, agradeço a todos que estiveram conosco e um bom fim de semana a todos, né, e até a próxima. Até a próxima, Márcia. Então, aqui a Débora, né, botou um comentário bem lindo. Obrigada pelos ensinamentos. E a nossa Ah, chefa, né, a nossa mestre aí, Sandra, claro que tinha que comentar, botou maravilhoso. Gratidão, Sandra. Obrigada, né, pelos elogios. gratidão. Espero que a gente tenha passado aí um pouquinho do que foi proposto, né, falando um pouco dos benefícios do yoga. Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana. Muito obrigada, Márcia. Namastê, namaskar. Namastê e até mais. Até mais.